Irmão na paz, Deus quer falar nos nossos corações agora. Você quer ouvir o Senhor falar? Então receba aí. Lá em Romanos 8, o Senhor diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Por essa palavra. O que o Senhor está dizendo para nós? Parece ser complicado isso aqui, mas não é. O que o Senhor está dizendo? Que nós vivíamos na lei. Foi criada a lei para que as pessoas entendessem, conhecessem o pecado, porque se não houvesse lei, não havia pecado. Então foi criada a lei para que as pessoas evitassem pecar. Mas as pessoas não pecavam, não deixavam de pecar, matavam um cordeiro, o cheiro subia ao céu e daqui a pouco eles estavam pecando de novo. O ser humano era assim. Nós vivíamos pela lei. Quando Jesus ele vem cumprindo a lei, ele morre, ressuscita, sobe ao céu e nos deixa o Espírito Santo. A partir deste momento nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça do sangue de Cristo. Então, o que o Senhor está dizendo? Que se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não precisa mais viver nos velhos mandamentos. Você vive agora pela lei. Jesus ele diz assim: venha como está. Se você vivia nos velhos mandamentos, na religiosidade, cometendo iniquidade e torpeza, Jesus fala para você: venha. E você vem como você está. E o Espírito Santo então ele vai te libertar de toda religiosidade, de toda cegueira espiritual, para que você não viva mais na carne, na lei, mas em espírito e em verdade. Que você cumpra a vontade do Senhor pelo Evangelho de Cristo. Nós não andamos mais segundo a carne, que é a lei, que é os velhos mandamentos, que é guardar o sábado, véu na cabeça, religiosidade. não pode usar barba, não pode usar calça jeans, não pode depilar, a mulher não pode depilar, não pode passar batom, não pode passar o esmalte. Então isso é religiosidade, isso são os velhos, são os velhinhos, são a lei dos velhinhos. Não que o Evangelho de Cristo, o Velho Testamento, não é a palavra de Deus, claro que não, é a palavra do Senhor. Mas agora não é mais lei, as tábuas, as leis de Moisés, agora é graça. Os mandamentos do Senhor hoje é obedecer a Deus, temer a Deus acima de todas as coisas, acima de toda a sua compreensão, acima de todo o seu entendimento, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos que Jesus deixou para mim e para você. Então, você que está aí em certas igrejas que fala em santos, em adoração a Deus, você está vivendo na religiosidade. Você está vivendo na lei, nos velhos mandamentos. E a palavra diz aqui: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então você precisa aceitar Jesus Cristo para que você se livre da lei do pecado, porque a lei não salva ninguém, a lei é só para deixar o entendimento que é pecado e viver pela graça. Então, nós vivíamos dentro da lei,
que a lei não salvava ninguém. E Jesus então traz a graça. Então você precisa sair da lei, e vir para a graça. Se você quiser ser salvo, né? Pode ser que você não queira. Mas se você quiser a salvação em Cristo Jesus, você precisa sair da religiosidade. Você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa declarar diante de Deus e diante dos homens. Você passa a ser filhinho de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você precisa fazer isso. Se você não fizer, você continua vivendo, achando que é salvo, achando que está em Cristo, mas quando Jesus voltar, ou quando você vier a falecer, que você sair desse corpinho, você vai ter um encontro com quem? Com Cristo? Claro que não. Como é que você vai se encontrar com Cristo se você não o recebeu? Se você não o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida? Então, isso aqui é muito extenso, dá uma pregação de 2 horas, mas o que eu quero deixar para você é assim. Aqui está o Evangelho de Cristo, a palavra. Você só poderá ser salvo se você entregar a sua vida para Ele. Então medita nisso, compartilhe esse vídeo e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida e que você possa recebê-lo como Senhor e Salvador